Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário, que você acelera a sua curva de aprendizado. O advogado que eu vou conversar hoje, olha, você tem ouvido muito sobre esse assunto aí no seu dia a dia, revisão da vida toda, então aguarda aí que eu já apresento ele antes. Não esquece de comentar aqui o que você tem achado do Prevcast, isso me ajuda a fazer um conteúdo cada vez mais conectado aí para você, beleza? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve também, ativa o sininho, porque sempre que sair um conteúdo novo e relevante aí para sua advocacia, você é um dos primeiros a ficar sabendo, beleza? Vou conversar com ele hoje, um grande advogado que com certeza você já ouviu falar sobre ele e também sobre um processo que ele vem encabeçando já há bastante tempo. Seja muito bem-vindo, Dr. João Badari, tudo bem? Valeu, Danilo. Obrigado pelo convite. Reitero mais uma vez aqui. Cara. Advogado é complicado, até no podcast. Mas deixa aqui meu agradecimento, viu? Fiquei feliz pelo convite. Boa. Bom, nosso público é de advogado, então eles entendem aí o reitero. Reitero é complicado. Mas bacana, show de bola. Obrigado pelo convite. Aí o Dr. João veio de longe, né? Veio de... Da minha querida Joanópolis. Legal. Pô, quase 2 horas aí para vir para cá e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência com a advocacia previdenciária. Então, pô, obrigado mesmo por ter vindo aqui. Conversei com você há um tempo atrás, a gente estava até falando nos bastidores, né, num evento da OAB, e já conheci um pouco da sua história, na verdade bem interessante. Queria que você compartilhasse um pouco, João, dela com a audiência. É uma história que eu me recordo bem, assim, de conexão com a maioria dos advogados, dos jovens advogados, da luta ali de estudo, né, e de evolução e de montar um escritório. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre essa história. Cara, eu fiz faculdade em São Paulo, no FMU, e no intervalo de aula, cada um em uma sala diferente, cada um de uma cidade diferente, nos conhecemos por amigos em comum. Eu de Joanópolis, Thiago de Rio Claro, Murilo de Piraju. Eu morava num lugar bem simplesinho na Vila Mariana, que era um alberguezinho que eu encontrei para eu ficar no primeiro mês. Thiago morava com a tia, Murilo morava com o irmão. E a gente falou, cara, tá ruim pros três a forma que a gente tá morando. Tipo, não tenho muita liberdade, não dou muita liberdade pro meu irmão com a família dele, o Murilo que tava lá, o Thiago com a tia. Vamos alugar um espaço pra gente? A gente alugou um apartamento, a gente chamava de República dos Roça, que era o único povo do interior que tava... Era a única república da FMU. E depois a gente ficou 5 anos, nós moramos juntos, somos grandes amigos, irmãos. E, cara, eu fui fazer cursinho para ser juiz. Fiz 1 ano de cursinho, já formado. O Thiago trabalhava numa multinacional, ele fazia estágio. Na verdade, não era estágio, quando você está pós-estágio, eles têm um nome multinacional que agora me fugiu. Mas é quando você ainda não é advogado contratado, mas não é estagiário, você está nesse limbo. E o Murilo era advogado de uma prefeitura. E eu fazendo cursinho, meu pai falou, cara, tem que estudar seus irmãos. Então, trabalhar, amigão. E eu fui advogar. Fui para um escritório previdenciário. Só que aquilo começou a me incomodar muito, eu não concordava com a forma que esse escritório trabalhava. Por quê? Ele fazia desaposentação na época. Desaposentação é aquela ação para incluir o tempo de contribuição pós-aposentadoria. Ele não fazia os cálculos. Aposentou, voltou a contribuir, ele entrava com a ação. E quando eu fiz um curso, isso daí foi no ano 2007, sobre desaposentação, eu vi que o principal era o cálculo. Igual a RVT hoje, o principal é o cálculo, é uma ação hoje contábil. E eu conversei com o dono do escritório, ele, não, dá para continuar assim, eu não gostei muito daquilo. Cheguei na República e falei para eles, gente, acho que a gente devia montar um escritório trabalhando com direito previdenciário, mas fazendo de uma forma mais correta, de uma forma mais técnica. E eles toparam. Murilo saiu da prefeitura, Thiago saiu dessa multinacional e a gente montou nosso escritório e daí para lá, cara, a gente continuou essa aventura juntos. E aí já estão há quanto tempo juntos aí? 15 anos. 15 anos, pô, que legal, que bacana. Uma amizade que virou
um projeto que virou um negócio e hoje aí tá realmente já bem estruturado. Que bacana. Vamos falar bastante de revisão da vida toda, então aguarde aí, tá? Vamos falar um pouquinho de revisão da vida toda. Eu queria entender, João, se a faculdade de Direito foi a sua primeira opção? Foi sua primeira opção já? Você já tinha esse desejo na juventude ali? Desde pivete, cara. Eu Você vou te tinha dar um algum exemplo. Ninguém. Você foi Meu pai é médico, minha mãe trabalhou na Sabesp, minha mãe começou como secretária na Sabesp, dela se tornou a gerente lá da minha cidade, nada relacionado a direito, não tenho nenhum tio, primo, nada. Foi por gosto, cara. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, tem um grande amigo meu que é um previdenciarista, o Guilherme Chiquini, e a gente queria entrar num carnaval, numa matinê, e não podia entrar pela nossa cidade. Nós pegamos carona, fomos até a cidade vizinha, que é Piracaia, que tem fórum, e a gente fez um pedido para a juíza, pra gente... Então, acho que desde dali a gente já começou a brigar. E deu certo? A gente... Deu não. Então, foram duas lições. Brigar pelo que a gente acredita como correto e a outra aprender a perder também, né? Que isso faz parte. Faz parte cara, do jogo. Pô, mas já foi uma primeira experiência bacana, cara. Corajoso, hein? Você tinha quantos anos aí? Uns 12. Não era não. Pô, então realmente já tinha uma vocação aí pro direito. Eu tomo improcedência desde os 12 anos de idade, cara. Tá calejado, então. Tá calejado. Pô, bacana, cara. Mas é legal da gente... Perdão, desculpa te... Eu vejo que hoje as pessoas vendem sonhos irreais na internet. Uhum. Dias um amigo meu, Gustavo Escobar, me mandou um Instagram de um rapaz, era assim o título, no feed dele. Se você tem OAB e ganha menos de 20 mil reais por mês, você tá fazendo algo errado. Daí ele mandou aquilo, eu falei, nossa, cara, que grande besteira que esse rapaz aí escreveu para vender curso, né? Essa velha história de você tentar ganhar dinheiro ensinando alguém a ganhar dinheiro. Mas eu achei aquilo ali tão nocivo, porque aquilo ali, cara, eu conheço centenas, milhares de advogados, não é 1% que ganha isso, muito menos do que isso. Isso gera ansiedade, gera frustração. Daí esse mesmo rapaz, passado meia hora, Escobar me chamou e falou assim, meu, não acredito, olha aqui. Ele já escreveu, se você tem OAB e ganha menos de 10 mil reais, ele apagou o post anterior, que acho que ele viu que ele forçou muita barra. Eu vejo que as pessoas, elas, por causa de rede social, elas estão vendendo uma ilusão, tentando tornar que tudo é muito fácil, que, sabe, não é real, cara. A gente vê, eu vou te dar um exemplo. Quando nós montamos o escritório de Curitiba, por mais de 2 anos, eu dormi no chão daquele escritório, num colchão inflável que eu comprei no Extra, eu e o Dani tá comigo até hoje. E a gente desinflava o colchão, colocava no banheiro que tinha dentro do escritório. A gente tinha muita amizade com os porteiros, eles deixavam no último andar, que era a cobertura, que tinha micro-ondas, as coisas, a gente fazia nossa refeição lá em cima e a gente morava no escritório. Não tinha grana para alugar um AP, cara, era pagar as contas do escritório. Então, as pessoas têm que parar de acreditar que tudo é rápido, é fácil, porque não é. É difícil, para algumas pessoas não vai rolar e tá tudo bem. Parem de ver aquela pessoa na internet e achar que foi fácil ou que ela realmente vende aquilo, porque todo mundo, que ela vive aquilo, porque todo mundo vende a sua melhor versão, né? A sua parte mais bonita do dia. Então, tem muito perrengue por trás para você conseguir eu ter hoje um escritório que paga as contas. Que eu chego no final do mês e falo, graças a Deus, esse mês a gente conseguiu pagar as contas. Cara, que legal. Você traz aqui chama um pouco a atenção da realidade, né? A coisa ela não é tão simples assim, realmente não é vida de Harvey, né? Do Suits. O povo assiste muito Suits, acha que é Brasil, cara. Improcedência tem o tempo todo. Procedência, Injustiças. muito boleto atrasado, injustiça, cara, injustiça diária. Você vê pessoas que eu trabalho com muito benefício rural no interior, no escritório de Joanópolis. Você vê gente que você sabe que tem a mão calejada, que é de roça, você conhece aquela pessoa que trabalhou na roça a vida inteira, só aquilo ela sabe fazer, mas o pessoal do ar-condicionado não conhece essa realidade e acaba indeferindo um benefício que iria fazer aquela pessoa, não digo nem viver com dignidade, eu digo sobreviver na velhice. Então a gente encontra isso diariamente enquanto pessoas incapazes de trabalhar, que são obrigadas a voltar ao trabalho, trabalhando doentes, com fortes dores, porque o benefício foi indeferido, que o perito fez uma perícia de 2 minutos e falou, não, você está apto, levanta e anda. É complicado.
Vida de Harvey aí não tem mesmo, cara. E você traz aí a importância. Muitos advogados, cara, não sei se você tem um escritório aqui em São Paulo e um em Curitiba? Não, eu tenho em São Paulo, capital, tenho Santo André, daí eu tenho alguns no interior e no sul de Minas. Legal. Vocês estão com quantos hoje? 10. 10 escritórios, legal. E aí vocês trabalham previdenciário e trabalhista? Previdenciário. Só previdenciário? Trabalhista eu faço na BL de Santo André, que a gente faz Brasil inteiro, que acaba aparecendo por ali, e tenho minha sócia em Joanópolis, que é a Lari. A Lariane, ela faz trabalhista, ela é a especialização dela é acidente de trabalho. Uhum. E dentro do acidente de trabalho, burnout. Então ela faz acidente de trabalho no Brasil inteiro. Ela acaba, esses dias eu fui buscar ela no aeroporto, ela estava voltando de Cuiabá, que era um gerente de banco que sofria com burnout. Uhum. E aí vocês são em 3 sócios, não mais? Na BL de Santo André sou eu e o Thiago Murilo, na BL. A BL sou eu e o Thiago Murilo, sócios da BL. Mas eu tenho um escritório em Joanópolis, que é com a minha melhor amiga, que é uma amiga de infância, que é a Lari. Legal. Ali eu tenho eu e ela. Entendi. E esses outros são ABLs também? São a BL. Só de Joanópolis que sou eu e a Lari. Entendi. Legal. Bacana, bacana. E aí vocês têm uma operação centralizada? A BL de Santo André. A BL de Santo André é a matriz, ali que a parte processual é tocada. Os outros escritórios, depende do escritório. O escritório de Extrema, por exemplo, ele faz tudo ali dentro. Ele faz suas próprias peças, seus prazos. O escritório de Mogi, não. O escritório de Mogi, as peças são feitas pelo escritório de Santo André, com a supervisão do Dr. Matheus, que é o nosso sócio lá em Mogi. Uhum. Cada unidade, a gente tem um sócio, todos esses sócios vieram de dentro da BL. Não é, sei lá, não é franquia. É o Kenji, Mateuzinho. Mateuzinho estava há anos comigo na BL. Ele sempre teve vontade de montar um escritório. Quando a gente viu que o Mateuzinho estava pronto para decolar, montamos Mogi, que é perto da cidade dele, ele é de Estiva Gerbe, e aí o menino... Pô, esse é um modelo de negócio bem interessante, cara, bem interessante. Ele tem mais ou menos a ideia de que é discutido no Suites, né, que é do Harvey ali, que é de você virar um sócio do escritório, né, então, quer dizer, é o último nível que um dos seus colaboradores poderiam alcançar, que é ser um sócio seu. Você tem sentido que esse modelo tem sido bem interessante? Você tem enfrentado problemas nesse modelo, João? Não. Problemas não. Pelo contrário, isso inspira outras pessoas e mostra que lá dentro a gente tem essa cabeça de que todo mundo tem que ser junto, pode. A gente não quer para nós aquele modelo engessado que só os sócios ganham. Não. Quem quer ser sócio vai ser sócio. Vou tirar um exemplo. Piracaia, tem a Manu, que é estagiária comigo do escritório de Joa desde o primeiro ano de faculdade. Atibaia, o Rian, acabou de passar na OAB, mas está comigo lá desde que era estagiário e começou o escritório de Atibaia. Extrema agora, como o Gustavo, que era meu estagiário de Joanópolis, ele assumiu o escritório de Extrema como sócio e hoje ele faz a parte de benefício por incapacidade em Santo André, ele tem uma unidade própria de benefício por incapacidade dele. Extrema foi a Nuriele, estava comigo desde que ela começou em Joa. Eu tenho todos os meus sócios de unidade são pessoas que estavam comigo há anos dentro do escritório. A gente falou, cara, vamos junto com uma unidade sua. E aí onde a pessoa quisesse montar, do jeito que ela quisesse, a gente ia lá e montava e dava todo o suporte. Se ela precisa, se é um escritório que precisa da parte processual, da parte de montar a petição inicial, de fazer a peça, tudo bem, tem a matriz. Mas se você quiser ter uma unidade onde tem todo o jurídico ali dentro, também vamos estruturar dessa forma. Legal, cara, bacana. Puta modelo de negócio, puta modelo de negócio. Vocês se inspiraram em alguém quando vocês fizeram? Vocês criaram ali, entenderam que fazia sentido para vocês? Pro momento, a primeira filial, ela já veio logo no início ali ou demorou um pouco para... Cara, eu tive uma coisa, João. Isso é o bom do Thiago, do Murilo, na minha vida e do Dani, posteriormente. Cara, eu fiz um ano de cursinho para ser juiz, daí eu parei, terminei, e como eu ia ter que ficar muito tempo estudando, meu pai falou, tem que formar seus irmãos, então você tem que trabalhar. Em 6 meses, desde que eu saí, eu já tinha 10 escritórios. Cara, eu saí montando escritório a rodo. Eu tinha Florianópolis, 2 no Rio de Janeiro, tinha em Porto Alegre. Cara, em um ano, eu entrei num burnout gravíssimo. Eu surtei, cara. A minha cabeça não se adaptou a tudo aquilo que aconteceu. E eu tinha um escritório com eles em Santo André, que eu morava junto, e os outros eu tinha montado à parte. E eles foram a base que eu tive, o suporte que eu tive de tipo, João,
vai fazer alguma outra coisa da sua vida por um tempo, para você dar uma acalmada nisso. Fui morar em Angra, cara. Fui vender barco, montei uma loja de barco e fui... E as outras unidades, se eu tinha algum advogado que trabalhava ali para mim, eu passei aquele escritório para a pessoa. Vou dar um exemplo. O último que eu falei foi Porto Alegre. Eu tinha o Eric, que era lá de Joanópolis. O Eric era um cara que eu conhecia já há muito tempo. Eu não tinha um advogado naquela unidade. Era eu que tocava, um estagiário. Falei, Eric, eu tenho um escritório lá em Porto Alegre, já tá todo montado, já tá andando. Quer ele para você? Ele, tá bom, tô indo para lá. Mudou lá para Porto Alegre, assumiu. Os escritórios que eu não tive ninguém de confiança para deixar, eu fechei. Avisei os clientes que Santo André tocaria o processo. Então eu tive um exemplo errado do que eu fiz. Daí anos depois eu falei, vamos fazer de uma forma direito? O que deu certo lá? Aquela pessoa que eu confiava, eu deixei a unidade até hoje anda, não é mais minha, mas eu vejo que a pessoa se deu muito bem. Vamos fazer igual, só com gente que a gente conhece. Então foi um pouquinho disso. E a gente demorou para montar novas unidades da ABL depois disso. Eu fiquei mais ou menos um ano morando em Angra, daí eu voltei e falei, não, o que eu quero é advogar, sempre quis desde pivete, vou voltar para o meu escritório está indo bem. Daí eu montei Bragança, e Bragança Lari montou comigo, que é minha sócia hoje em Joanópolis. E eu vi que foi bem, foi um modelo legal de eu montar com gente que eu conhecia, que eu já tinha uma intimidade, que eu já tinha confiança. Acho que daí devagarinho a gente foi replicando esse modelo. Mas olha, eu tenho a ABL Calc. O que é a ABL Calc? É um setor de cálculos, é uma empresa de cálculos que faz cálculos previdenciários e trabalhistas para advogados do Brasil inteiro. A gente faz serviço terceirizado. Você tem uma execução para fazer, a ABL Calc calcula. Meu escritório de Joanópolis não é a ABL. Ele manda e eu pago para a ABL Calc fazer meus cálculos. Por que isso? Porque o Giovanni, ele era estagiário do juizado de Joanópolis. E eu gostava muito de ir lá fazer protocolo, ele me atendia muito bem. Um dia eu levei ele para o meu escritório. Menino de confiança, absurdamente inteligente. Giovanni, ele foi morar em Imbu, porque o pai, ele teve um problema familiar, do divórcio do pai, foi morar em Imbu com o pai. Um dia eu liguei para ele e falei, Gi, como que você tá? Como tá a sua vida? Fazia um tempo que eu não o via. Ele falou, tô morando em Imbu com meu pai. E eu sabia que o menino era... A gente falou do Suítes agora há pouco, ele era o Mike. Aquela cara com uma inteligência. Ele falou, larguei a faculdade, eu tô trabalhando, se eu não me engano, ele estava trabalhando com marcenaria. Falei, Gi, não, vem aqui comigo em Santo André, vem trabalhar aqui com a gente, fazer um estágio aqui. Ele vinha toda hora, 3 horas de ônibus de Imbu para Santo André, 3 horas para voltar, todo dia. Esforçado, inteligente, começou a gostar muito de cálculo. Eu vi que o moleque tinha um conhecimento absurdo em cálculo previdenciário. Cara, é algo... Hoje ele é o diretor de cálculo do IEPREV. O Dr. Roberto fez esse convite para ele e eu fiquei muito feliz dele ter aceito, porque o Giovanni é muito competente. E ele começou a fazer cálculos para o meu escritório, dentro do meu escritório para mim. E a gente pagava uma porcentagem por cálculo, um valor por cálculo. Falei, cara, a gente viu, né? Eu e o Thiago, isso é muito bom, você tem que ter sua empresa de cálculo. A gente montou a ABL Calc. Então é alguém que veio comigo desde estagiário, se destacou em cálculo. Hoje ele tem uma empresa, que é a ABL Calc, deve ter umas 10 pessoas que trabalham com ele, prestam serviço para o Brasil inteiro. Então ele começou como estagiário e foi se destacando ali dentro. Então acho que foi, cara, é do dia a dia. Cara, que legal, bacana. Quer dizer, você pegou vários talentos que você tem dentro do escritório e você vai tornando eles sócios, colocando ele também em negócio e multiplicando. E além disso, você cria uma cultura muito interessante, né? Das pessoas perceberem que, poxa vida, eu quero também. Minha oportunidade vai chegar. A ansiedade do pessoal que tá lá com você, como é que você controla isso? Porque eu fico imaginando também que deve ter uma certa ansiedade. Cara, não vai chegar a minha vez? Aquela pessoa que de repente está se dedicando tanto, porque um dos maiores problemas, na verdade, eu brinco que a gente tem 2 pilares, né, importantes em gestão. Você tem processos, você precisa ter processos bem definidos, internos, né, e também uma boa gestão de pessoas. Nesse ponto, a ansiedade daqueles que ainda não alçaram a esse ponto é algo que de alguma forma você precisa administrar. Motivar ele a continuar desenvolvendo, mas falar, calma, que na hora certa você vai. Você passa por isso de alguma forma e tem alguma estratégia para isso, João? Vou te falar que não, que é a minoria que tem vontade de ter o seu escritório próprio. A maioria, eu acho que eles querem uma segurança, porque ter um escritório próprio
Hoje é muito fácil a gente ver as pessoas montando, hoje tem essa cultura do você tem que empreender. Cara, eu não sei se hoje, se eu voltasse no tempo, eu ia querer empreender. Eu ia querer do zero montar um escritório, sabe? Talvez eu acho que eu até ia preferir trabalhar para alguém, fazer algo com parceria ali dentro, ter meu salário, mas puxar uma parceria ali dentro em uma determinada ação que eu gostasse. Vou dar um exemplo para você. Mano, RVT. Pronto. Olha, se eu trouxer RVTs aqui para dentro de um videozinho que eu fiz no YouTube, de um post que eu fiz no Instagram, no Facebook, de um artigo que eu fiz no Jus Brasil, a gente pode fazer uma parceria? Acho que eu faria algo mais assim hoje. Não sei se eu sairia já montando meu escritório. Então acho que eles têm um pouquinho disso. Eu tenho um advogado no escritório que ele se interessou muito pela parte de isenção de imposto de renda para portadores de câncer. Ele fez uma parceria com a gente nisso. Então ele tem as atividades dele na ABL normal e por fora ali ele tem toda essa prospecção que ele está fazendo de isenção do imposto de renda. Eu acho que eu não vejo muita ansiedade. O que eu mais vejo ansiedade na ABL é de querer subir de um cargo para o outro, de ter uma gerência ali dentro, de gerenciar a equipe, porque a gente divide lá vou te dar um exemplo, nos benefícios por incapacidade, a gente tem elaboração de inicial, a gente tem a parte processual da condução do processo, a gente tem a parte de execução, só da execução do processo, e cada que eu tenho um gerente que coordena a equipe abaixo. Então, acho que eles têm mais uma ansiedade em chegar a esse cargo de gerência, até mesmo do que ter uma unidade própria. Legal, legal. E você divide por benefício? Por benefício. Ela é todinha dividido, o escritório é todinho subdividido nos benefícios. Eu tenho a equipe de revisão da vida toda. Eu tenho a equipe de previdenciário, que faz uma especial, que chega, não faz os benefícios por incapacidade, porque tem equipe do incapacidade, mas faz, por exemplo, uma especial, uma concessão de uma aposentadoria de um autônomo. Eu tenho Fabi e Simone com regime próprio. Então a gente dividiu cada um na sua praia, porque eu, João, se você vier conversar de especial comigo, cara, terrível, meu conhecimento em especial. Se você vier conversar comigo de revisões, eu já sei um pouquinho mais. Então cada um tem a sua. Quer dizer, você não precisa... Isso é interessante, né? E aí é a cabeça de empresário clara, né? Para mim fica claro, assim, você não precisa ser o especialista, né? Se talvez eu especialista em pessoas, em organização de processos, mas não precisa ser especialista na resolução do problema que é a concessão do benefício. De repente você consegue pessoas até melhores que você. Todos são melhores. Para fazer a atividade. E não tem ego, pelo contrário. Na verdade, você se sente até bem, né? O ego é o escritório. Se for bom para o escritório, aí é bom para mim. O que você falou é perfeito. É isso mesmo. Eu só contrato pessoas que são melhores do que eu para resolver aquele problema determinado. Vou dar um exemplo que a gente falou há pouco do regime próprio. Não sei regime próprio. Não é nada minha praia. Mas a Fabi sabe tudo de regime próprio. Então, não sei. Ela é sócia, não? Não. Tá. Ela é colaboradora. Tá. Giovanni, eu não sei cálculo, cara. Minha cabeça é terrível para cálculo. Mas Giovanni sabe tudo de cálculo, ele é a equipe dele. Então, acho que a gente tem muito bem isso. Tem um filme que eu gostava muito, que chama Um Homem de Família, um filme do Nicolas Cage, que ele é um baita de um advogado, acho que do ramo de fusões. E numa noite de Natal, ele acorda no outro dia, ele é um cara que mora numa linda cobertura, ele tem uma Ferrari prata. Um dia ele acorda numa noite de Natal, ele tá morando no subúrbio, com 3, 4 filhos, trabalhando numa loja de pneus. E ele tem um senhor que para um Jaguar, acho que estourou o pneu do Jaguar, um Jaguar clássico, antigo, e ele lembra que era o chefe dele, era o cara que trabalhava com ele no escritório. Ele acorda tipo uma outra vida. Daí ele tem um bom papo com o cara, ele dá um cartão, ele fala, eu sou advogado também, esperando que o cara contrate ele para ele sair da loja de pneus, que ele acordou nessa nova vida pós-Natal. E ele vira pro cara e ele fala assim, você tem uma coisa que eu gosto, que eu admiro. Você pode não ser o melhor advogado, mas você sabe identificar talentos. O que você gosta na sua vida é identificar talentos. Cara, eu acho que eu sou um advogado muito mediano, mas quando eu vejo alguém que é bom, meus olhos brilham naquela pessoa. Eu falo muito isso dentro do escritório. Se eu vejo alguém que eu sei que aquela pessoa vai se destacar em algo, o Gugu tá ele toca a operação de benefício por incapacidade do escritório. O Gu já tá com uma equipe grande, já tá com um local próprio.
tem uma competência incrível, começou comigo como estagiário em Joanópolis. E, cara, o Gu antes, ele era servente de pedreiro. Trabalhava como servente de pedreiro. Um cara que gosta muito de filosofia, um cara... Então, o que que eu vi ali? É um cara que sabe a dificuldade das pessoas. Ele viveu aquilo ali, ele sabe que a vida não é fácil. Para você trabalhar no direito previdenciário, você tem que ter o coração ali. Você tem que saber que do outro lado não é um papel, não é uma tela do INSS, não. É uma pessoa que precisa de grana para comprar remédio, porque à noite ela dorme com dor, dorme com falta de ar. Então o Gu, ele tem isso, ele tem essa realidade social dentro dele. O Gu é um cara que gosta muito de ler. Então é um cara que tem uma parte técnica afiada. Sabe, você vai juntando alguns pontos e fala, meu, é a pessoa certa. Pô, bacana, legal, cara, legal. Você tá bem estruturado, acho que dá pra gente falar bem de gestão aqui já. Acho que dá pra gente gerar vários insights aqui pro pessoal em relação à gestão. Você tem vamos pensar aqui na parte comercial, que é, pra mim, eu brinco, né? Eu uso uma frase que eu falo que é sobre vendas. Sim. Advogar é secundário. Eu só consigo advogar se eu conseguir contratar um cliente. E eu preciso me mostrar como autoridade, como alguém que consegue resolver aquele problema para que o cliente tenha confiança em mim, né, e me contrate. Por exemplo, você se tornou uma referência, uma autoridade em revisão da vida toda. Se eu fosse aposentado e eu tivesse que escolher o Danilo ou o João, eu escolheria o João. Não tenho dúvida, porque você se mostra uma autoridade na área. E aqui a gente já falou de um processo de venda. Você vendeu muito antes de eu, enquanto um cliente, né, chegar a comunicar. Eu já te escolhi antes mesmo de conversar, porque eu já percebi em você uma autoridade. Você tem esse trabalho comercial, além do marketing, né? A gente pode falar também um pouquinho do marketing daqui a pouco. Você tem uma equipe comercial que trabalha essa parte de vendas? Tem alguma estratégia, algum pensamento específico para isso? Olha, um cara legal até para você bater um papo disso é que o Ti que estruturou, o Thiago, meu sócio, que estruturou tudo. A gente tem um comercial dentro da BL, talvez o maior setor hoje, tirando a equipe de prazos. O maior setor da BL é a equipe de prazos e o segundo é a equipe de comercial. O comercial tem uma gerente comercial que não é advogada, que tem as metas dos advogados, que a gente tem um pré-atendimento que é feito por não advogados, que faz uma triagem, depois vai para a equipe do comercial, que são advogados. Não necessariamente a recepção. Não, porque a gente faz muito externo, eu atendo, cara, a gente atende quase que o mundo inteiro. Aparece de pessoas, sei lá, Nova Zelândia, Japão, brasileiro que quer fazer, que mora na Nova Zelândia e quer fazer a revisão da vida toda, por exemplo. Isso aparece. Então a gente tem, tanto no escritório de Rio Claro, como na BL de Santo André, e tinha um pouco, eu não sei se ainda mantém, no escritório da Paulista, a gente tem as meninas que atendem esse primeiro contato. É um cliente que aparece pelo YouTube, Instagram, Facebook. Facebook é o que mais traz cliente hoje para o escritório. Cliente que aparece por e-mail. Então elas fazem essa triagem. Vou dar um exemplo. Seu José quer fazer... Perdão, acho que eu estou falando um pouquinho longe aqui. Seu José quer fazer revisão da vida toda, mas ele se aposentou há 20 anos. Elas já fazem uma triagem. Não mandam nesse primeiro atendimento para um advogado, porque o seu José já tem mais de 10 anos, então não vai caber essa ação pela decadência. Elas fazem esse filtro para daí mandarem, porque aparece muita pergunta, muitas pessoas, não digo curiosidade, mas interessadas, mas que não teriam direito. Tem que fazer esse filtro, importante, porque é uma análise de gestão aqui, né? É tempo para a empresa, isso, o nome disso é hora homem, né? Então, quer dizer, você tem ali um atendimento para fazer de um caso que é inviável, você está gastando horas. Sim. Você vai gastar a hora de um advogado, uma hora mais cara. Hora, sim. Então, você vai gastar uma hora que é menor. O mercado chama de SDR, né? Acho que esse primeiro atendimento, você tem ali depois... ele manda para o advogado e o advogado faz esse atendimento depois. O atendimento você faz presencial, a maioria deles, ou a maioria online, dividido? Como que é? Vou chutar um número. 90% para mais é online. Interessante. Vídeo ou ligação? Vídeo e ligação. Vídeo e ligação. A gente preferir. Quer bater um papo por WhatsApp, por mensagem, a gente bate por mensagem. Quer por e-mail, a gente bate por e-mail. Quer chamada de vídeo, fala por chamada de vídeo. Que legal, cara. E é tranquilo? Você tem sentido que é bom, assim? Você sente que tem alguma perda? Veja, tá acontecendo, né? A sua advocacia, ela tá acontecendo, tá dando muito certo. Mas você tem no feeling uma percepção de que de alguma forma isso dificulta alguns atendimentos? Ou na verdade não é realmente problema nenhum? Nenhum. Interessante. Mas eu te explico por quê. Para eu falar que é problema nenhum, é uma coisa diferente da pessoa que está começando. Faz 15 anos que eu atuo no direito previdenciário.
Então, se pesquisam sobre mim na internet, vão encontrar diversos meios de mídia. Por exemplo, acho que eu desconheço uma mídia grande nacional que eu não tenha um contato com eles, que um jornalista não me ligue, sempre é orgânico, nunca foi uma matéria paga, isso não existe. É orgânico o quê? O jornalista tem seu contato, eu estava te mostrando ali há pouco da CNN que eu mandei para ele. Às vezes ele troca uma ideia comigo de uma ação, tem uma pauta, a gente conversa por ali. Então, quando a pessoa nos procura, já procura porque sabe que eu existo. Já viu meu rosto no YouTube, já viu algum vídeo que eu fiz, já viu meu Instagram. Esse cara existe, esse cara trabalha com isso, esse cara possivelmente sabe resolver meu problema. Então a gente já tem isso, porque a gente consolidou o nosso nome durante esses últimos 15 anos. Então eu não tenho muita perda, porque a pessoa está me procurando já com uma certeza dentro dela. Mas isso custa. Custa o quê? Todos os dias eu escrevo um artigo, eu mando para jornalistas, eu tento emplacar aquilo, ou a matéria para eu conversar. 2 vezes por semana eu faço vídeo no YouTube, Thiago faz uma vez, Murilo faz uma vez. Então a gente tem uma constância ali de bater. Por exemplo, um outro exemplo, acho que hoje eu tô tornando nosso podcast exemplificativo, mas o fato da gente estar aqui batendo um papo já é bom para mim. Porque quando me procurarem na internet, olha, tem um bate-papo dele, já sei como ele é, a forma que ele pensa. Então, a internet me torna íntimo das pessoas. Eu fui em Campinas jantar, almoçar com minha mãe, tava a Gabriela, que é minha esposa, as crianças, meu pai e minha irmã. Daí a Alessandra virou para Gabriela e falou assim: Gabriela, como que é lidar com a vaidade do seu esposo? Sou eu. Por quê? Porque eu estava num restaurante almoçando, veio uma mulher e falou: desculpa eu interromper esse almoço, mas eu posso tirar uma foto com você? E por que isso? Porque me segue no YouTube, vê o canal do YouTube. Daí a Alessandra, minha irmã, já levou aquilo na brincadeira, falou: mas é do quê? São pessoas que se interessam pelo direito previdenciário, aposentados, que te acompanham. E, cara, tem a senhora Celeste, eu vou dar um exemplo, porque ela falou comigo no WhatsApp há pouco tempo. Ela me trata como um filho, a gente não se conhece pessoalmente. Então ali já gera uma intimidade. Então acho que a internet ela facilitou isso. Você já se torna íntimo da pessoa sem ainda ter conhecido ela. Você vai falando assim, João, vai explodindo minha cabeça de vontade de te fazer perguntas. Vamos lá. Vamos continuar falando um pouquinho do comercial. Eu quero falar de marketing daqui a pouco com você. Entender um pouco da sua visão sobre as suas estratégias de marketing, para a gente compartilhar com o pessoal. Ainda pensando aqui no comercial, você falou que é a segunda equipe maior, que você tem quantas pessoas, mais ou menos? O total do escritório hoje? Do comercial? Do comercial. Umas 10, 12 pessoas. Umas 10, 12 pessoas do comercial, legal. E aí você trabalha com eles um variável, um fixo? Fixo e variável? Não sei. Realmente não sei. Cara, grana no escritório, se você perguntar para mim, eu acredito que seja um fixo e um variável, uma bonificação. Tanto que eu não participo das reuniões do comercial. Se você perguntar para mim no escritório que banco que o escritório tem conta, eu não sei. Não sei os dados bancários do escritório, até o que a gente estava conversando há pouco sobre o golpe do Pix. Vou até alertar aqui, vou falar para a câmera igual me pediram. Jamais me faça Pix. Eu não te peço Pix, eu não te peço dinheiro, eu não chamo cliente para nada. Nada que é financeiro do meu escritório eu trato. Por isso hoje eu vim na estrada pensando, falando em 15 anos, essas pessoas que estão dando o golpe do Pix e passando por mim, falando para o cliente depositar, eu nunca pedi para um cliente, eu não sei nem aonde meu escritório tem conta bancária. Então essa parte financeira, tanto de recebimento como de pagamento, eu deixo ela toda para ti estruturar. Pô, bacana, a gente traz aqui um outro nível de percepção que a gente não é tão comum a gente falar aqui no Prevcast, mas é isso, veja, não tem problema você não conhecer outros níveis da sua empresa, porque realmente, quando você começa a pensar muito mais, eu imagino que hoje você tá pensando muito mais no estratégico. Muito mais. Muito mais no estratégico. Eu faço reuniões que trazem clientes para o escritório, novas empresas para o escritório que trazem os seus clientes, um sindicato, por exemplo, uma atuação na mídia para o escritório civista, eu dou a cara do escritório, a atuação em tribunal superior sou eu que faço na BL, mas comercial eu não faço, financeiro eu não faço, cálculo eu não faço. Interessante. Vamos para o marketing aqui. Você está muito envolvido nesse marketing e pelo que eu estou entendendo, você é uma das cabeças pensantes do branding
da gestão dessa marca ABL, da gestão da marca João Badari. Quando a gente pensa em marketing, e aí tem 2 pontos aqui que eu acho que de alguma forma acabam tocando você. Advogados se interessam, talvez, pelo seu conteúdo, e clientes se interessam pelo seu conteúdo. Para a ABL, para o seu escritório, é interessante que a comunicação seja para o cliente final, né? Advogado, se ele ficar vendo o seu conteúdo, na verdade ele está vendo muito mais para aprender, mas não para te contratar, não vai gerar resultado para você. Tá errada essa visão? Você enxerga de uma forma diferente? Legal. Explico por quê. Porque a maioria dos advogados que veem o nosso trabalho, eles não se tornam concorrentes, eles se tornam parceiros. Eles pedem para fazer uma parceria. É aquele cara que trabalha com direito de família, mas leu sobre revisão da vida toda, que é o que a gente falou há pouco, ouviu a ação do PIS/PASEP. Mas, pô, se eu prospectar, posso mandar para vocês? Eu só mando o cliente. Eu mando peixe. Eu pesco peixe. Vocês limpam, temperam, cozinham e servem. Mais ou menos isso acontece. Então, é legal ser visto pelo advogado também, porque o advogado cria parcerias com a gente. Entendi. Então, quer dizer, mesmo que você mantenha uma comunicação de esclarecimento da sociedade, do cliente, porque é a forma de você talvez gerar autoridade, ele perceber que você sabe resolver aquele problema, o advogado também vai te perceber como autoridade e vai trazer negócios para você. Também, até mesmo previdenciário. A gente falou há pouco de regime próprio. Se eu não tivesse um setor de regime próprio no escritório, eu ia fazer uma parceria com alguém que tem. Para todo mundo que aparecer para mim, então, o escritório de Joanópolis. Raramente a gente pega regime próprio ali, mas quando pega, eu já tenho um braço na BL. Eu faço uma parceria com o meu próprio escritório. Então, imagino outras pessoas. Se eu faço parceria com o meu, então para outros pode ser um facilitador. Como eu faria com pessoas de outras áreas que eu não tenho aquela expertise no escritório. Sei lá, apareceu uma ação tributária legal. Eu vou chamar um amigo meu, Márcio. Vou falar, Márcio, você que é um tributarista, vamos fazer algo junto? Ele só traz e vocês fazem todo o processo, do começo ao fim. Tudo. A gente faz 70-30, 70% para o meu escritório, 30% para o escritório parceiro pela indicação. Em regra é isso. Dependendo do caso, a gente faz 80-20, dependendo do caso. E se é o contrário, também. Se eu tô te mandando só o cliente, eu não sei tocar aquele processo, sei lá, o caso tributário que eu falei há pouco, você 70, eu 30. Ou dependendo do caso, você 80, eu 20. Interessante. Esse depende, vocês geralmente quais são esses critérios mais objetivos desse depende? Assim, tem alguma coisa que você consegue contextualizar pra gente? Um valor de ação baixo, por exemplo, um benefício por incapacidade temporário. Sabe que o valor vai ser baixo, eu vou falar, putz, talvez para mim não vale a pena eu trabalhar por tanto. Eu tenho que ter um piso. Não é nem um ticket médio, é um piso de ticket no escritório, senão eu pago para trabalhar. Da operação. A pasta dentro do meu escritório, ela custa em torno de R$ 3.340. A pasta para eu manter ela lá. Se a ação me dá menos do que isso no final, eu tenho prejuízo. Eu tô pagando para trabalhar. Daí não vale a pena. Entendi. Interessante. Depende do processo. Quando você manda para esses parceiros, o cliente ele fica vinculado a você ou você manda ao cliente? Fica vinculado a mim. Todo atendimento e, por exemplo, andamento de processo e suporte quem vai dar vai ser você. Eu vou falar, olha, fiz uma parceria com o Dr. Márcio, que é o tributarista, o contato dele aqui, ele vai conversar com o senhor. Mas é o meu WhatsApp que toca. Sabe, por que eu digo esse caso? Porque eu tenho uma ação de um amigo meu que ele tem uma fábrica grande e eu fiz uma ação de CMS dele. Sou eu que ele chama. Sou eu que a gente troca uma ideia, eu converso com o advogado, ele me passa um pouco do processo, mas sou eu que me vinculo ali. Legal, bacana, João. E hoje, as suas atividades, além da própria questão estratégica, você falou que faz sustentações orais, peças você já não costuma mais fazer? Faço para Tribunal Superior. Só para Tribunal Superior. TJ, STF, TNU, eu faço ainda. Mas memoriais, N tipos de peças não mais. De peças eu já passei a não fazer. Porque eles fazem melhor do que eu. Eles são muito melhores processualmente do que eu hoje. Sabe, a gente vai perder na mão um pouquinho na advocacia das coisas mais... Não é básica, é mais padrão do que você... Por exemplo, uma apelação, um recurso inominado, ele é mais corriqueiro do que um recurso extraordinário. Mas ontem mesmo eu falei com a Manu, falei, não, esse caso aqui, quero o quê?
Era um mandado de segurança que 2 vezes o juiz deu prazo, o INSS não cumpriu. Depois de não cumprir 2 vezes, o INSS cumpriu e não quer pagar multas, as frentes ali. O juiz, tudo bem, não tem que pagar mesmo. Depois ele cumpriu. Mas tá bom, mas para que você viu os prazos que você colocou? Fizemos a sustentação oral, a doutora Nurieli fez ontem, infelizmente teve improcedência no tribunal, não acolheu a nossa apelação. Falei, sobe com o especial. Daí já tinha um desenho do que era para falar, acho que era o 534, eu sou péssimo com o número do CPC. Falei, feriu o CPC, a multa tem que ser paga quando não cumprida, sobe com o especial. Então, elas fazem um especial ali para mim. Uhum. E aí, quando for para sustentar, se for interessante... Aí normalmente tanto que essa audiência era para eu fazer. Às vezes eu faço... essa sustentação era para eu fazer. No TRF, às vezes eu faço. Mas como eu estava no aeroporto em Brasília, voltando do Supremo, a Núria acabou fazendo por mim. Então, depende. Às vezes eu gosto de fazer sustentação. Eu gosto da oralidade no processo. Eu acho que ele precisa da oralidade e ele precisa da humanização. Humanização é o quê? Vou dar um exemplo lá embaixo, vou dar um exemplo lá em cima. Humanização é você... Senhor Nabuco, de Bragança. O senhor Nabuco, ele perdeu a perna por causa da diabetes e estava cego. Ficava o dia inteiro sentado numa cadeirinha na varanda da casa. E o juiz enrolando por questões processuais, como valor de causa, e eu ia corrigir, explicava o valor de causa, não era nem corrigia e continuava naquilo. Um dia eu fui lá, levei a foto pro juiz, falei, olha, fui até o sítio dele lá em Pinhalzinho, tirei foto, olha como ele tá. A gente não pode mais ficar segurando esse processo enquanto esse senhor tá... E ele faleceu, esse senhor. Bom, então peguei lá embaixo, primeira instância. Lá em cima, STF. STF processo não pautava, a revisão da vida toda, aquela... Tinha um cliente acamado, eu fui no gabinete da ministra Rosa e falei, olha, são pessoas assim que estão precisando que o processo tá. E a ministra Rosa, na verdade, foi a chefe de gabinete, eles muito sensíveis ao caso, pautaram o RVT. Eu pedi, por favor, eu escrevi uma carta à mão, tem até uma foto no meu celular, que eu tirei e falei, Murilo, eu sei que você não gosta, que o MUC atua comigo na RVT, dessa parte menos formal, mas eu peguei uma folha e escrevi, por favor, tem pessoas, o voto da senhora seria muito importante nos embargos, porque ela ia aposentar e o voto não ia valer. Às 9 da noite da sexta-feira ela soltou o voto dela. E é graças ao voto dela que eu confio que a gente vai ganhar a revisão da vida toda, agora os embargos. Pedi, por favor, escrever uma carta à mão. Falei, acho que a doutora Paula, que é a chefe de gabinete, era a chefe de gabinete dela, falei, doutora Paula, por favor, entregue isso para ela, por favor, vim de Joanópolis para cá. Então essa humanização do processo eu gosto. Legal, legal. Bom, você deu uma introdução sobre a RVT, a gente já volta então em gestão. Vamos falar um pouquinho de RVT aí, o pessoal deve estar ansioso aqui falando, pô, fala sobre a RVT, quero ouvir o João falando sobre a revisão da vida toda. Cara, que loucura, né? Olha que interessante, João. Eu fui convidado pelo Heródoto Barbeiro para dar uma entrevista, acho que foi final de 22, que foi quando saiu a decisão, né? Foi dezembro de 22, isso, né? Olha que loucura, cara, já estamos em 24, cara. E nada. Aí saiu essa decisão e tal, aí o Heródoto me chamou, eu falei, ó, decisão, foi apertado, mas aconteceu, o trabalhador vai levar. Agora não tem mais mudança não, fica tranquilo. E eu realmente não vi ali a força da infringência desses embargos aí. E que loucura, né? Que loucura. O que aconteceu, João? O que aconteceu, cara? Eu também não via, cara. Eu não achava que isso ia acontecer. A RVT, ela suportou tudo. Só não sei se ela vai suportar essa troca de governo e um novo ministro na corte. Eu espero que sim. Eu espero que a decisão do colegiado seja mais importante, mais forte do que uma mudança de governo. Ainda mais com números irreais. Números completamente irreais. Não são verdadeiros. Não são. Isso daí já foi confrontado por estudos dentro do processo. Não são... É tão fácil de confirmar que não são verdadeiros que o INSS nunca juntou esses números no processo. Eles nunca foram juntados na RVT. Mas o que acontece? Por terem criado esse monstro em torno da revisão da vida toda, falavam em 46 bilhões de reais, o que é inverídico. Apenas com os números que eles colocaram nessa nota técnica, nós contratamos 4 pareceristas que são pós-doutores em Direito Econômico, professores da USP, INSPER, GV e Unicamp. Apenas com os dados da nota técnica, já ficou demonstrado que aquele número não deveria ser 46, deveria ser 16. Então,
Ministro Gilmar Mendes, no plenário, ele fala que a INSS inflou os números com benefícios que já decaíram. E agora vem essa loucura de 360 bi, depois 480 bi. O que isso fez? Nenhum governo quer pagar conta, ainda mais para aposentado. A gente quer pagar conta que segure voto, que é o quê? Você dá um auxílio para a pessoa estudar, de não sei quantos mil por mês, um vale-carne. Tem que ter esse tipo de assistencialismo? Tem, tudo bem, é válido. Mas também que você não tire do aposentado para isso de um direito que já foi consolidado. Por que esse tipo de conta que garante voto, eles não têm o receio de criar essa conta, mas do aposentado sim? Porque o único ponto na revisão da vida toda que eles alegam é o custo da ação e a parte estrutural, que a INSS não conseguiria fazer os cálculos, que ele não tem programa para o cálculo da RVT. Isso é mentira. Então, eles apontam um custo da ação. E esse custo, tanto com o governo anterior, tanto com o governo atual, eles têm um receio de que isso venha a ser um ônus aos cofres públicos. E a gente está combatendo isso. Então é por isso que a revisão da vida toda, ela anda e não sai do lugar. Igual a Caverna do Dragão, né? Lembra do Caverna do Dragão? Nossa, eles nunca conseguiam sair da caverna. É a revisão da vida toda. Cada hora aparece um monstro novo ali que não deixa ela... Só que esse monstro, ele é irreal. E é o custo da ação. A parte jurídica dela, tanto que o voto do Zanin, nós pedimos, a Comissão Federal da OAB se manifestou, o voto dele é completamente contrário ao regimento do STF. Tem uma resolução que é a 642 de 2019. Ela diz que o voto vogal pode seguir na integralidade do relator, artigo 6º alinear. O Lewandowski, ele é claro que ele segue o relator. Daí o ministro Zanin assume a cadeira, vira e fala assim, não. O ministro que eu sucedi a cadeira, ele foi omisso nesse ponto. Não foi, ele seguiu o relator expressamente. Só que o ministro Zanin, ele coloca o ministro Luiz Fux como não omisso. Entrem no voto, tenham a curiosidade de ler o voto do ministro Fux. Não cita também o artigo 97 da Constituição, mas ele não foi omisso, né? 2 pesos e 2 medidas, acorda para o lado do aposentado, estoura, do outro lado não. E quando, agora, semana retrasada, nós conversamos pessoalmente com o ministro Luiz Fux, nós levamos isso. E ele concordou com a gente. Ele não precisava, o próprio ministro Luiz Fux, adentrar no artigo 97, por quê? Porque ele seguiu o voto divergente e o regimento permite isso. Então, esse tipo de manobra processual que vai tornando a revisão da vida toda morosa. Cara, e não tem aí questão de reserva de plenário, né? Não existe essa questão, porque acho que a possibilidade ali não é uma questão de inconstitucionalidade que está sendo discutida. Na verdade, o que está sendo falado ali é a possibilidade de escolha dentre duas opções, utilizando o princípio aí daquilo que é mais vantajoso para mim. Desde 2013 o STF já tem esse posicionamento que é a ação do melhor benefício, o tema 334, que é o quê? Se você tem duas leis e uma é mais vantajosa para você que a outra, você pode aplicar ela. Ponto. É só isso que se discute na RVT. Não tem alegação de que o artigo 3º é inconstitucional. Tanto que agora a AGU está tentando fazer uma manobra de pegar duas ADIs que estavam dormindo desde 1999 e essas ADIs falarem assim, o artigo 3º ele é constitucional. Logo, aplicou corretamente na RVT e a RVT cai por terra. É mais ou menos isso que estão tentando. Daí nós fizemos até uma questão de ordem, nos manifestamos falando o seguinte, em momento algum é alegada a inconstitucionalidade, isso mostra desconhecimento do que foi pedido. Nas ADIs não pede isso, não fala do para trás, que é o caso da RVT, só fala do para frente. Então aí você já encontra uma questão processual que ela não poderia entrar, porque não foi pedido. E quando você faz esse paralelo entre as ações, você mostra que uma não interfere na outra. Podem existir dois artigos no mesmo período, e sem você declarar a inconstitucionalidade de um, você aplicar o outro. Isso é completamente possível. Então é o que a gente está tentando nesse processo. Mas cada hora aparece um monstro novo na RVT. Será que ela vai dar certo, João? Será? Porque antes você falou o seguinte, né? Você falou daquele governo. Na verdade, pelo que eu estou entendendo, realmente os governos de momento, seja de lado de esquerda, de direita, eles não querem que a revisão da vida toda aconteça, né? Porque assim, eu me lembro quando veio lá o André Mendonça, né? Já teve uma discussão, poxa vida, vai ter mudança aqui e tal,
vem agora o Zanin, como você falou, pô, que nem o voto vogal nem deveria alterar, na verdade, né, o voto anterior, e enfim, ele já traz uma contradição absurda. Você acha que vai dar certo essa revisão? Porque, pô, todos os governos, pelo que parece, estão motivados a não acontecer, não fazer com que aconteça a revisão da vida toda. Você acha que vai dar certo, João? Acho. Eu falei isso pro Murilo no plenário do Supremo na semana passada. Cara, isso é meio estranho um advogado falar isso, que isso daqui não tem técnica processual, material, jurídica alguma. Mas existem forças que a gente não enxerga, cara, além da lei do homem, sabe? Tem algo muito justo que tá em jogo ali, que eu sinto que tem algo superior que vai fazer aquilo ali dar certo. Sei que é esquisito um advogado falar isso, mas Cara, eu e Murilo, quando a gente tá dentro daquele plenário com o nosso Santo Expedito na mão, a gente assiste o plenário inteiro, eu fiz a sustentação com o Santo Expedito na mão, eu sei que tem algo superior, cara. E eu falo muito isso quando eu tô dirigindo para Deus. Tenho falado isso nas últimas semanas. Cara, me utilize como um instrumento para fazer a sua vontade. O que for bom, não o que for a minha vontade. Então, se ela for para ser bom mesmo para as pessoas, faz. Não ligo mais de modulação hoje, para ser muito honesto com você. Tenho que te perguntar sobre isso. Você acha que não vai ter modulação ou vai ter? Cara, hoje em dia eu não tenho me preocupado com isso. Eu tenho me preocupado com ela passar. Eu acho que não vai ter modulação. Você acha que não? Por quê? Porque a modulação é completamente contrária à lei do INSS, a lei de benefícios, que diz que o INSS tem que pagar os últimos 5 anos quando ele erra. Simples assim, é contrário à lei. O Supremo estaria legislando contra a legislação do próprio réu. Então eu não vejo a possibilidade de modulação por alguns motivos. Não houve overruling, ele mantém a decisão dele desde 2013. Mas hoje não me preocupa, cara. Me preocupa o aposentado conseguir aumentar a aposentadoria. Soa meio demagogo, sabe? Para quem estiver ouvindo, soa, pô, advogado não... Mas é de coração. Hoje eu não tô ligando muito para isso não, porque durante esses anos eu fui ouvindo tanta história triste, eu tenho visto tanto aposentado na porta do Supremo, o senhor Aparecido Assato, que eu fiz um artigo para ele, saiu no Estadão de semana passada. Ele estava sentado na porta do Supremo por 2 dias, um sol de 42 graus, e não deixaram, o segurança supremo não deixaram ele sentar na sombra. Falaram que era manifestante. Um senhorzinho com uma bandeira do Brasil e do Japão nas costas, sentadinho com um guarda-chuvinha, que é para segurar o sol, uma sombrinha, lutando pelo que é justo dele, sem gritar, sem ofender ninguém, esperando um julgamento. Sabe, pra que um cara desse tá lá em Brasília, pegou 15 horas de ônibus para ir, 15 para voltar? Por quê? Para obter o que é justo e para isso conseguir comprar um medicamento, conseguir voltar com uma sacola do mercado um pouco mais pesada para casa, para isso. Enquanto a gente encontra muita gente aí mamando nos cofres públicos, vivendo vida de luxo, de rei, e o coitado aposentado não tendo nem o que é dele. Se não tiverem tirando dinheiro público de maneira ilícita, estão no mínimo gerindo mal a coisa pública, né? O que também, na minha opinião, já é um absurdo. Dá na mesma, né? No final das contas, uma má gestão é equivalente, né? Porque fica faltando em outras pontas e geralmente é quem mais precisa, né? Pensando em operacionalização da revisão da vida toda, aí para o advogado que está em casa, João, que ele tá na dúvida, cara, pego ou não pego? Bom, você já falou que acredita que vai acontecer. É um indicativo, então, de que seria viável ele pegar. Ele pegando, o que você indica para o advogado, assim, que ele deveria tomar cuidado? Pô, você já é um cara experiente aí em relação à revisão da vida toda. Você ia conversar com o João lá de 2007, você falou, né? 2007. O que você falaria para ele, assim, em relação à revisão da vida toda? Quais os indicativos? Ele não tem experiência ainda. Quais os indicativos, os caminhos que você daria para ele? O João de 2007 ele é muito perigoso para a revisão da vida toda, porque é o que eu vejo no meu dia a dia. Esses dias um colega de Minas pediu para mim um modelo de uma contestação do INSS na RVT. Falei, tá bom. Fui lá, entrei no processo, falei, cara, existem N contestações, mas eu vou te mandar uma aqui que eu tenho. Mas por curiosidade, por que você quer uma contestação? Leu, falou assim, não. A peça que eu tenho que me manifestar, qual que é mesmo aquela depois da contestação? O INSS apresentou a contestação. Deu a réplica. Delícia, eu preciso de um modelo de réplica. Putz, cara, isso é um total despreparo para tratar com uma ação tão séria. A pessoa não se importa com o básico. E eu falei o seguinte, cara, se o INSS fez uma contestação, você pode apresentar uma réplica padrão, porque você tem que ler o que ele contestou.
Então, quem está começando tem que ter cuidados básicos, que é saber tocar o processo. O seu processo, não com modelos prontos que não se adequam ao seu caso. Mas aqui eu colocaria 3 para RVT. Primeiro, aposentou há mais de 10 anos, o que vale a data do primeiro saque de benefício. Aposentou. Para de acreditar que você vai tirar a decadência no processo. Para de aprender o professor do YouTube que falou que não tem decadência, porque tem decadência. Quem é o professor do YouTube que fala que não tem decadência porque ele inventou uma tese mirabolante? Se o Supremo diz que tem, se o STJ diz que tem, então para com isso. Se o cliente tem menos de 10 anos, é um passo. Segundo, aposentou pós-reforma da Previdência? Se aposentou pós-reforma, veja se ele aposentou pelas novas regras. Aposentou pelas novas regras, não cabe RVT. Cabe RVT apenas se ele tinha direito ao benefício antes de 13 de novembro de 2019, se o cálculo for mais vantajoso e por aí vai. E por último, cálculo muito bem elaborado. Tem gente que não está sabendo nem usar simulador. O cara pega um simulador na internet e não sabe alimentar o simulador. Então ele pode trazer um prejuízo para o cliente. Vou trazer um quarto que eu pensei agora aqui. Esse cliente recebe um salário mínimo. Toma cuidado com ele, porque pode ter mais alguém na família que receba BPC, a esposa, um filho incapaz, e você aumentou em R$300 a aposentadoria dele. Como você aumentou em 300, a renda mensal subiu, caiu o BPC dela. Tem que tomar cuidado, não dá para ter esses tipos de irresponsabilidades na RVT, porque ela chama a revisão da vida toda e ela é para a vida toda. Fez besteira ali, é para a vida toda a besteira que você fez. Cara, que interessante, né? Às vezes vai aumentar R$300 e o cara vai perder um benefício assistencial. Talvez 2, talvez a esposa e o filho recebam, mas como o deles não entrou na renda, o filho com deficiência que mora na casa não entrou na renda, só assim, oba, 300 por mês, vai dar 20 mil de atrasados, Não, você prejudicou o seu José, porque a dona Maria vai perder o benefício dela. Você falou que revisão, benefício concedido pós emenda constitucional, a gente deve descartar. E eu queria entender o seguinte, alguns vão falar o seguinte, em relação à aposentadoria PCD, porque ela faz referência ao artigo 29 da 8.213, né? Então, em tese, ainda teria que ser com 80% dos maiores salários de contribuição e talvez entraria nessa regra. Como que você enxerga isso, João? A do PCD não mudou o cálculo. Você acha que talvez caberia aqui? Eu acho... Cara, eu não tinha pensado nisso, ser bem sincero. Eu acho que a do PCD, como não muda o cálculo com a reforma, a do PCD não há problema. Porque você está aposentando, não mudou o cálculo, se aposenta pela regra antiga, então não vejo problema. A discussão da revisão da vida toda é, de fato, essa aplicação, né, da 8.3, do artigo você 29. Considera a lei antiga, ele aposentou por meio dela, então... Caberia tranquilo. Caberia, não tinha pensado, foi bem legal a sua pergunta. Bacana, ó, já. Bem legal. Colaborei de alguma forma lá com... Bem legal. Vai ter, segunda-feira vai ter discussão aí. Vai. com a... Porque até acontece o seguinte, né, cara, tem uma revisão da aposentadoria do PCD que o INSS ele não estava fazendo os 80%, ele estava aplicando os 100%. Então... ele pegava tudo ali e não descartava os 20% menores. A gente falou, não, a lei não mudou, a regra não mudou, então você está correto. Seu pensamento é bem válido. É uma opção, eu já vi o pessoal falando sobre isso, né? Essa questão do artigo 29, João. Do artigo 29 não, da aposentadoria PCD. Foi ao encontro disso que vale? Eu penso também que caberia. Eu penso que caberia. Eu acho que seria uma exceção aos benefícios concedidos pós emenda constitucional. Até conversei com a minha equipe para ver se o pessoal, se o INSS está aplicando realmente essa regra, né? Porque a minha dúvida é se o INSS realmente aplica a regra do artigo 29 ou se ele já está fazendo a média de todas as 100%. contribuições. Ele estava usando 100%. Em muitos casos ele estava usando 100%. Por isso, eu fiz até um vídeo no YouTube para revisar essas aposentadorias, porque ele não podia, não mudou, então ele tinha que descartar os 20% menores. Ele estava colocando todo o universo contributivo a partir de 94. Interessante. Bacana. Bom, você acha então que a revisão vai dar certo? Tá tendo uma força política danada aí para coisa não acontecer. Você tem ido muito para Brasília, né? Fazer essa tentação. Cara, você é o advogado ponta, você é o cara que tá fazendo a coisa acontecer na revisão da vida toda. Um contexto assim, dos bastidores, João, que você poderia falar pra gente assim,
é muito complicado, cara, os bastidores lá. É um trabalho de formiguinha mesmo. Porque assim, o que eu tô pensando, tá? Eu já vi você falando algumas coisas nesse sentido. Não é talvez nem tanto jurídico a coisa, né? Política. É muito... Você tem que entrar no jogo político para fazer acontecer. Você tem sentido isso mesmo? Sim, total. O STF é um tribunal político. Isso não há nada de errado nisso. Tribunal político por quê? Tem todo o consequencialismo de uma decisão do STF, o tamanho das decisões que ele aplica. Então, por isso, o STF ele tem que analisar todo o contexto do INSS para aquele processo que está sendo julgado. Obrigado. E aqui, você pega a RVT, o que mais a gente está batendo lá hoje? A gente está batendo no prazo, que os aposentados estão falecendo no curso do processo, e o custo da ação, demonstrando para os ministros, para os gabinetes, que o custo não é aquele que o INSS tem estrutura para tocar a ação. Por isso que o último parecer que nós solicitamos foi para o professor Fábio Zambit, aonde nós pedimos para comparar a RVT com a revisão do artigo 29, para mostrar que a RVT ela é menor do que uma revisão que o INSS fez de forma administrativa. E há anos atrás, onde ele tinha um aparato tecnológico muito menor. Vou te dar um exemplo, novamente. O INSS diz que ele não tem software para fazer o cálculo da RVT. Você tem um escritório de advocacia. Seu escritório tem software? Tem. E como que a data prévia, o INSS é do tamanho gigante que ele é, não tem um software para fazer cálculo? Isso é vergonhoso. Então, e ele já foi condenado em casos que teve que fazer, não aconteceu? Pega suas execuções de RVT, suas tutelas de RVT, você vai ver. Ele tem um sistema que é o EPCalc, criado para a revisão da vida toda, desde 2021. Gente, levou isso ao conhecimento do Supremo, 2020, se eu não me engano, a gente levou isso ao conhecimento do Supremo, que já tem um sistema de cálculos. Então, quer dizer, possibilidade existe, o que tá tendo é muita desculpa aí. Exato, muita desculpa. Cada hora é uma desculpa, é falar que... Vou te dar aqui um número que o INSS traz para a mídia. Hoje, o INSS paga 36 milhões de benefícios, contando benefício assistencial, que não cabe RVT, contando a aposentadoria do trabalhador rural especial, que não cabe RVT, contando benefícios que já estão no teto, que não cabe RVT, benefícios concedidos pós-reforma pelas novas regras, que não cabe, o principal, milhões, dezenas de milhões de benefícios que já decaíram, que não cabe RVT. E trago aqui outro exemplo, benefício por incapacidade temporária de 60 dias, 90 dias, eles colocam na conta também como fosse causar uma RVT aí que tem que pagar 15 anos para o segurado. São 36 milhões, contando todo esse universo de que não cabe ação. Ele diz que cabe ação para possíveis 52 milhões. Ele nem generaliza, ele aumenta, ele infla até o número geral e joga isso para a mídia. Mas veja se ele já teve coragem de juntar isso no processo. Nunca. Então isso daí é para criar um terrorismo na mídia, para a sociedade e para os julgadores, que vão ler aquilo ali e vão falar, meu Deus, olha o tamanho desse processo. Poucas pessoas têm o conhecimento de João Badaio ou da própria advocacia previdenciária para perceber o quanto de falácia tem aí, né? Sim, por isso que a gente pede, cara, tudo... Eu fui fazer um workshop agora, durante essa semana, sobre RVT, e era gratuito, e o que eu falei lá foi o seguinte: escrevam, façam vídeos, produzam conteúdos, façam esse trabalho de formiguinha para a gente desmistificar tudo que o INSS está trazendo. Então, para os colegas, sabe, começarem a... Por quê? Você fez uma pergunta para mim hoje, eu vou te dar um exemplo prático. Antes da gente ter começado, você me perguntou se eu acho que a advocacia previdenciária é unida. Eu falei, não, ela é absurdamente desunida. Eu faço um artigo para o Estadão, falando sobre a RVT, sobre os números mentirosos do INSS. Você tem RVT. Vai ser bom para você, vai ser bom para os seus clientes, vai ser bom para o seu escritório. Eu faço aquele artigo e jogo em grupos de direito previdenciário que eu tenho. As pessoas não leem e as pessoas não compartilham. Por que elas não leem e não compartilham? Porque elas pensam assim, se eu ficar dando ibope para ele, João, ele vai crescer. E eu me diminuo. Pensam assim, por que eu vou compartilhar algo de outro advogado e não meu? Vou fazer propaganda gratuita para ele? Não sacaram ainda que a gente está todo mundo junto nessa. E se você fizer um conteúdo, eu vou compartilhar sobre isso. Ontem o Diogo Alves, um advogado de Cuiabá, fez um baita de um artigo animal sobre a RVT. São os exemplos que eu trouxe aqui do Vale Carne que tem agora, do Vale Tudo, mas não vale nada para aposentado. Eu falei, cara, vou compartilhar, joguei no meu story do Instagram. Quem quiser o link me pede.
Porque, cara, o que um faz, se outro ajuda, a gente vai criando uma rede forte, a gente fortalece a nossa tese. A AGU faz isso, mas a advocacia não faz. Ficaria uma classe mais forte. Tem um livro que chama 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e um desses hábitos é o ganha-ganha. Eu acho muito legal esse livro, e o pessoal hoje do marketing digital, os próprios influenciadores, eles têm muito essa percepção do ganha-ganha. Então, por exemplo, eu tenho 1.000 seguidores, você tem 1.000 seguidores. Você não vai pegar os meus seguidores, eu não vou pegar os seus. A gente vai junto fazer conteúdo, e agora eu tenho 2.000 e você 2.000. Esse é um pensamento ganha-ganha. Eu acho que isso que você falou não é nem só a advocacia. Infelizmente, acho que o cidadão, e aí muitos empresários, muitos colaboradores vão ter muitas vezes pensamento como esse. Não vou ajudar tanto, porque senão ele vai crescer demais e aí eu vou ficar aqui ofuscado. É o ego, né? É isso aí. É a vaidade que... A vaidade impedindo talvez que as pessoas cresçam, né? Eu nem deveria estar trazendo isso, porque eu vou trazer de uma forma igual minha filha me contando essa história. Mas eu ouvi uma história do Cortella esses dias, que era sobre... Eu não me recordo o nome de uma figura, acho que mitológica, que nunca havia pecado. Ele nunca pecou, ele viveu 140 anos sem nunca ter um pecado. Daí no final da vida, o diabo chegou nele e falou, cara, você não pecou, eu tentei de todas as formas fazer você não pecar, você não pecou. Você me venceu, você conseguiu, você foi o único que conseguiu vencer o diabo. Ele catou e falou, venci o diabo. Falou, pronto, você acabou de pecar pela vaidade. Então a vaidade, cara, ela é um pecado que a gente não percebe, mas ela acaba nos prejudicando. Tem que controlar muito. Tem que controlar muito. Legal. Pensando ainda em operacionalização da revisão da vida toda e do ponto de vista estratégico para o advogado que está lá, eu ouço nos bastidores 2 tipos de estratégias. Tem advogado que vai trabalhar muito volume, então eu identifiquei que tem revisão da vida toda, eu vou fazer sem nenhum custo e vou receber no final, né? Porque é uma advocacia de volume, em que eu quero fazer volume. E outros entendem que tem que realmente fazer essa cobrança inicial, seja da consulta, seja do cálculo, e eu não acho que tem estratégia certa ou errada. Eu, Danilo, penso que são estratégias. Estratégia é estratégia, negócio é negócio. Cada um entende o que para ele é mais vantajoso. Mas, enfim, como é que você pensa isso, João? Você entende que uma talvez não seja mais interessante? Acho que você perguntou isso para a pessoa certa. Por quê? Porque eu já fiz os 2 no meu escritório. E eu tenho escritórios que fazem os 2. Legal. A ABL hoje não cobra para entrar com a RVT, eu só cobro no êxito. Só no êxito. Nem o cálculo mais eu estou cobrando. Porque eu cheguei num momento de confiança já do processo. Eu pago para trabalhar a revisão da vida toda hoje. Literalmente. Eu pago para trabalhar. Se o cliente fecha um contrato comigo, por que eu não fecho hoje um cálculo de R$4.000 atrasados? Porque eu pago para trabalhar. Ele não vai me dar, eu não estou cobrando para entrar, eu não estou cobrando cálculo. Então não rola. Antes eu cobrava para entrar. Agora que já teve as decisões de plenário, tudo, eu já estou confortável com relação a ela. Confortável, não digo que a gente vai ganhar, não digo isso é uma estratégia do meu escritório, do meu. Então cada um tem que ter do seu. Mas eu tenho escritório hoje acho que só Joanópolis eu cobro cálculo. Por quê que eu cobro cálculo? Porque pelo menos eu me mantenho um pouquinho daquele processo, eu consigo fazer um pouquinho para manter aquele processo que não é o nosso principal atividade do escritório de Joanópolis. Eu pago o cálculo de forma terceirizada, eu pago a BL Calc, então eu não tenho custo com ela. Agora a BL hoje eu pago para trabalhar. Outros processos tentam. Os meus precatórios que eu tive esse ano, cara, nenhum entrou no meu bolso, nenhum centavo, nada. Porque tudo ficou para bancar RVT. Já faz 2 anos que eu faço isso. Tá investindo, né? Tudo que entra, a gente, para não cobrar do cliente. Agora, se você pega lá no meu escritório, uma revisão de atividade especial, eu cobro para entrar. Cobro atendimento. Se você pega no meu escritório uma revisão de regime próprio, cobro para entrar. Ela hoje não, porque ela eu tô com uma confiança grande nesse processo. Então eu tô tirando do meu bolso, até mesmo da minha pessoa física, para eu ter um retorno com ela. E não tenho muita RVT. Hoje a gente conversou sobre isso, não é o que eu mais tenho processo de escritório. Eu tenho mais processo concomitante, igual eu te falei hoje, do que eu tenho de RVT. Concomitante que você fala é que a pessoa trabalhou em 2 empresas e precisa somar esses salários. Perfeito. Eu acho que a partir de junho de 2019, o INSS passou a somar as atividades. Antes ele não somava. Então, você faz enfermeiro, professor
profissionais da área da saúde, é muito comum que trabalhavam em 2 atividades no mesmo tempo. Digo em casa, minha esposa é professora. Ela tem 3 atividades, onde nas 3 ela contribui. Daí a gente soma essas contribuições. Geralmente tocou esse processo no STJ. Esse processo ele terminou no STJ. O INSS não subiu com recurso para o STF. Então é uma ação que eu investi mais, gostei mais de fazer do que a RVT, porque a RVT eu ainda não tinha certeza que tem hoje na concomitante. Hoje eu já tenho uma confiança maior na RVT. Seria correto eu dizer aqui também que é uma revisão de exceção, porque não vai caber para a maioria das pessoas, ou Precisa muita exceção. Menor ainda? Menor ainda. Menor ainda. Difícil. E quando você encontra, porque assim, se a pessoa trabalhou pouco tempo, o impacto ele não vai ser tão grande. O ideal é que a pessoa tenha trabalhado um tempo maior. Você percebe, assim, geralmente, quanto tempo mais ou menos de atividade concomitante o processo começa no feeling? O cálculo é quem vai revelar, né? Mas no feeling você vai ter uma perspectiva, uma percepção de que talvez seja interessante. Não, nada tem de isso. cálculo eu faço. Eu tenho o cliente, mando lá pro pessoal, eles fazem o cálculo e nada. Não sei te dizer. Entendi. Então, desse concomitante você tem mais. A maioria é da área da saúde. Ou não necessariamente. Professores, você falou também, né? Olha, o problema do médico, o problema de muitos profissionais da saúde é que eles já ganham no teto, daí você somando no... Mas acho que é enfermeiro. Enfermeiro. Acho que enfermeiro e professor é o que eu mais tenho de concomitante. Legal. Bacana. Uma coisa interessante quando você tem essa estratégia de fazer e assumir o custo, eu vejo uma segunda vantagem, queria entender a sua percepção em relação a isso, que você vincula alguns clientes com você e esses clientes, eles naturalmente são multiplicadores de clientes. Isso também é uma estratégia pensada e você percebe realmente vantagens nesse sentido, João? Então, por exemplo, você tem, sei lá... Ele vai me indicar. Isso. Tem indicação, mas tinha indicação quando cobrava também. Ontem eu tive uma reunião no escritório e nos falaram sobre todo mês ligar para o cliente, passar andamento, tal. Não, falei, isso é muito bonito na teoria, mas na prática eu tenho 2 botões para apertar, um azul e um vermelho. Não dá para apertar os 2 de uma vez, eu tenho que apertar um. Eu foquei no meu escritório pelo resultado. Não dá, o que eu vendo, qual o meu carro, o meu chamariz da BL? Resultado. Eu viso o resultado. Então, esse cliente, como ele tem um resultado legal dentro do escritório, ele passa a nos indicar. Normalmente eu consegui a aposentadoria dele, consegui uma revisão administrativa dele, então ele passa a indicar. Não é tanta indicação porque, ele me atendeu muito bem, ele não cobrou de mim. Não, é o resultado. Eles vão tocar seu processo de uma forma, eles vão conduzir seu processo de uma forma que suas chances de êxito serão maiores. Então eu acho que é isso que a gente focou no escritório. Não foi diminuir o preço, não foi o preço, foi o produto. Acho que isso. E a gestão, João, dessa ansiedade do cliente? Porque, poxa, eu também tenho processos da revisão da vida toda, embora a mídia fale com certa frequência sobre isso, está muito claro para nós que somos advogados que a coisa está realmente se enrolando no campo político, mas o cidadão que está ali na ponta, aquele senhorzinho que foi aposentado, teve pouco estudo, ele não entende toda essa burocracia jurídica e a política que existe sobre isso. Isso faz com que ele tenha uma ansiedade que o processo seja mais rápido. E a nós, advogados, nós somos a ponta, o ouvido, né? Em que ele pode realmente falar, porque não tem judiciário que ele possa falar em tese, né? Sim. Como que é gerir essa ansiedade? Você tem percebido isso? Tem que lidar com isso? Precisa criar estratégias para isso? É complicado pra gente, porque você acaba misturando o seu CPF com o seu CNPJ ali. Você acaba... Te dói. Você como ser humano dói. A pessoa manda pra você. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente, a senhora Regina, ela me chamou hoje no Instagram para eu mandar uma mensagem do Estadão para ela. Ela falou que ia comprar um andador pro neto, numa live que eu fiz. Porra, bicho, você não quer ganhar um processo pra mulher comprar um andador pro neto? Você fica com aquilo na sua cabeça, que lá vai te pesando, por mais calejado que você esteja, que lá vai te pegando no dia a dia. O que a gente fez? Nós fazemos
2 ou 3 lives semanais para cliente, para falar como está o processo, trazer esclarecimentos, porque eles olham bastante o YouTube. Nós criamos grupos de comunidades de WhatsApp para os clientes, para a gente passar sempre ali um relatório para eles. Nós temos um setor de passar andamento. Mas, cara, eu acho que eles já entenderam o que está acontecendo lá. Que não depende mais da gente, que é algo completamente político hoje, que a gente está fazendo o nosso melhor, a gente está dando o nosso sangue ali. Então é o que eu te falei até do começo, de cobrar, de não cobrar para ter indicações. Não, as indicações se dão porque eles veem, os caras estão ralando, os caras estão dando sangue ali, estão tentando fazer o negócio acontecer, mas não está acontecendo, não por culpa deles, mas porque tem uma máquina gigante ali que é muito mais forte e você bater de frente com ela não é fácil. A gente está batendo de frente. Interessante, legal. E te fazer uma pergunta aqui em relação à revisão da vida toda ainda, João. Não, em relação a marketing. Que é o assunto que eu fiquei pendente, que a gente voltaria. Então, estamos chegando numa fase final, quero ver com você com o marketing o seguinte. Vocês têm feito um trabalho forte de marketing. Você falou de comunidade agora, que é não só do ponto de vista de comunicar o cliente, mas do ponto de vista de marketing, não sei como vocês enxergam isso, mas é muito interessante você reunir clientes em uma determinada comunidade, permite que você tenha uma comunicação muito mais estratégica. Você tem orientações de marketing, você tem uma equipe de marketing, uma direção de marketing, um olhar forte para isso, para marketing na ABL? Temos. A gente tem uma equipe de marketing, mais uma vez é o Thiago conduz. Terceirizado ou interno? Cara, eu tenho uma empresa que faz o SEO do escritório. Eles vêm, eu faço os textos do site. Você mesmo que faz? Faço. Só que eu mando para eles e eles fazem todo o SEO ali para a gente ranquear. Para ter um ranking legal no Google. A gente faz com uma empresa gringa que chama Neil Patel. É bom. Eu gostava de fazer SEO, mas eu comecei a não ter mais tempo. Então a gente acabou terceirizando. O tráfego, o Thiago controla, mas a gente tem uma equipe de tráfego. Eu tenho a Sara, que faz as artes, que faz os conteúdos, que joga no YouTube, deixa aquilo ali um pouquinho mais bonitinho pra gente. Então a gente tem um pessoal que cuida do nosso marketing. Pô, legal. Então você tá olhando para vários pontos. Você tem as redes sociais. Redes sociais, no caso, você tem Facebook, você falou tudo. TikTok também? Não. TikTok não. Tenho, cara. Ela criou pra mim a Sara o TikTok, mas por uma questão pessoal, eu tô evitando o meu celular. Então, me gera ansiedade. O próprio fato de eu enxergar, eu li um estudo de que a luz azul do celular, ela acaba com a célula da córnea, e a minha córnea é transplantada, e, cara, eu não tô enxergando mais nada. Então, resolvi cortar muitas coisas. Dentre elas foram esse tipo de rede social que é viciante e você, sabe, igual um TikTok. Ele é viciante, ele te faz toda hora você querer consumir aquele conteúdo. Então, eu sei que eu tenho um perfil no TikTok, no Kawaii, mas eu nunca entrei. Então, esses eu não entro, mas talvez... Mas manda conteúdo talvez lá. Alimentem, talvez, não sei, porque o que eu vejo é Instagram, LinkedIn, Facebook, o melhor é o Facebook, e eu gosto muito. Ultimamente eu não estou produzindo em razão da RVT, porque eu estou com a cabeça completamente ali, mas gostava do Jus Brasil. Jus Brasil, você faz um artigo ali, ele ranqueia muito bem. Até de marketing. Sua página. Né? Na minha página do Jus Brasil. Cara, gente do mundo inteiro lê o Jus Brasil, acaba vindo atrás de você. Jus Brasil é bem legal, bem legal. Só que os advogados não dão tanta atenção para ele. Fazer artigo lá, cara, sempre chamava alguém e acabava virando um contrato. Se eu pudesse até de marketing, eu dar uma dica para as pessoas do que eu faria. Você me perguntou do João de 2007, se eu voltasse. Se o João de 2007 voltasse para hoje, para recomeçar, eu faria o que a Lari, minha sócia, está fazendo. A Lari é advogada, especialista em direito do trabalho. Dentro do direito do trabalho, ela se especializou em doença do trabalhador. Dentro das doenças, ela se especializou no burnout. Todo mundo que lembrar de burnout vai lembrar da Lari. Todo mundo que tem um problema com burnout e principalmente de bancário. Então é o nicho do nicho do nicho do nicho. Então eu acho que eu iria para as redes sociais, iria me expor. Você falou há pouco, vamos lá. Sérgio vai dar aula dele, vai bater um papo aqui com você, na verdade, daqui a pouco. Quando você fala do Sérgio, você lembra de cálculo. Quando você fala do João, que é o que a gente conversou há pouco, você lembra de RVT. Quando eu lembro da Thaís Santos, eu lembro de aposentadoria especial.
eu acho que eu nicharia para o seu público quando ele lembrar, sei lá, a gente falou de especial, a Thaís fazia o cobrador, o motorista de ônibus e cobrador. É um nicho pequeno, pode parecer, mas imagina o universo de cobradores e motoristas que tem aí pelo aposentar especial. Então acho que eu daria essa funilada aqui, a forma que eu seria visto na internet, os artigos que eu faria no Jus Brasil. Tem um menino, tem um advogado que chama Augusto, que ele faz BPC. Então eu lembro dele, eu lembro de BPC, eu lembro dele, dos cursos dele, sabe? Tenho certeza que ele faz outras coisas no escritório dele, mas ele é lembrado, tem uma frase no box, né? Você tem uma direita muito forte, você não tem que ficar fortalecendo sua esquerda, que você vai ser alguém mediano. Se você fortalecer quanto mais a sua direita, você vai ser alguém excepcional. Então acho que é isso, é fortalecer um lado que você já é bom e ser visto e lembrado por aquilo. Legal, eu tive um episódio aqui com a doutora Verusca Costenaro. Sim, conheço. Fizemos, e ela, deixar o card dela aqui para vocês, a Verusca Costenaro, ela também tem essa visão, ela trouxe exatamente que isso aconteceu na vida dela. Ela, num determinado momento, estava bem genérica e tal, é uma dica que ela também daria para ela no passado. E ela fala, quando eu comecei a fazer parte de RMC ali, ficou conhecida, viajou o Brasil em várias OABs falando sobre esse assunto, né? Ela tem um método que chama CSI, né? CSI, não me recordo agora o que vem em seguida, mas eu fiquei bem com essa ideia do CSI, porque ela realmente faz uma investigação para identificar se há ali uma fraude ou não. Legal. Nesses empréstimos. Então é muito legal. Você acha que o que te traz mais resultado? Eu gosto muito de SEO. Eu acho que SEO é extremamente interessante porque você não fica escravo do tráfego pago, mas o tráfego pago também é algo sensacional, porque ele escala muito bem. Você tem também essa percepção? Você gosta de um mais do que o outro? Você tem um olhar um mais do que o outro? Gosto da SEO, porque SEO é o único que me permite, por exemplo, no Google, eu entrar no Google Zero lá, que é quando o Google lê. Ele lê pra você o que tá ali. Sabe quando você joga, sei lá, você joga revisão da vida toda. Ele fala, revisão da vida toda, ele lê pra você e aparece o site. Aquilo ali é orgânico, a gente não paga pra aquilo ali. Aquilo ali é o auge do Google. A gente acha que o auge é estar na primeira página. Não, o auge é quando o Google ele lê uma matéria ali pra você. E aquilo ali é orgânico, então você precisa ter um SEO legal. Cara, e depende de muita coisa, né? Pra você conseguir um orgânico bem forte assim, não é apenas essa escrita, mas é uma série de fatores, né? Você vai pegando o jeito do Google. Como tudo, você vai... Então é meio... Chega a ser meio intuitivo quando você começa a escrever, você achar o que vai ranquear, o que não vai. É igual o YouTube. YouTube, uma época atrás, o cara tinha que fazer uma careta naquela thumb, né? Que eles colocam pro YouTube te ranquear. Tinha umas... Sabe? Então, e eles vão mudando, é cíclico. Boa. Então, depende. Um outro assunto aqui pra gente voltar, João, antes da gente encerrar, é o seguinte. Você falou que a sua equipe que mais tem, né, pessoas é a parte de prazos ali, né? Prazos, processos. É como se fosse uma controladoria, é isso? Eu tenho a Camila, que tá comigo há 13 anos. A Camila, ela toca todas as 6 regiões do Brasil. Cada um com um grupo de advogados embaixo para tocar a região. Então a gente tem um setor para os prazos. Distribuir um processo, tem o número do processo, agora vocês assumem aqui. Mas sempre tem uma ligação entre as equipes quando precisa de um esclarecimento da peça, quando era algo mais fático. Deixa eu entender um pouquinho melhor isso, João. Então, por exemplo, saiu um prazo, se você recebeu uma publicação, quem recebe é a Camila. A Camila ela que vai receber esse prazo e ela vai distribuir para os advogados que tem que fazer. Então, esse aqui é da região X, é para o advogado X. Isso já está dentro dos processos internos bem definido, né? Sim. E aí eles fazem algum tipo de prazo aqui ou não? É só a Camila que cuida disso ou tem mais pessoas? A Camila é a gerente geral dos prazos. Vou dar um exemplo da terceira região, que é onde a gente está. Camila tem uma gerente abaixo dela, que é a Cauane. A Cauane tem a equipe dela aqui embaixo. Então, a Camila, a terceira região está aqui. Entendi. Daí eles têm, se precisa de algo novo, algo mais específico, daí conversam com Camila, conversa toda a equipe, mas normalmente distribui, sei lá, teve uma sentença de improcedência de um benefício por incapacidade. Terceira região, mandou para Cauane ou ela faz ou ela determina que algum advogado da equipe dela faça. Legal. E depois de tudo isso tem um setor de execução, quando já vai para o cumprimento da sentença. E o trabalhista você não tem interesse mesmo em colocar na ABL? Tem a ABL, tem a doutora Karen que faz trabalhista lá. Mas em todas essas unidades?
Faz. De O que todas as aparece de atividades? trabalhista, ela que toca. Entendi. A gente não tem muita procura trabalhista ainda, não. Tenho mais procura hoje com a Lari, porque a Lari já está há 15 anos com o trabalhista. A Karen, a gente começou esse setor trabalhista com ela há uns 6 meses. Uhum. É porque o trabalho conecta muito, né? Conversa muito. Eu acho que é meio que a mesma persona de alguma forma, né? O mesmo cliente. É o trabalhador que tá perto de aposentar. Você acha que não? Você acha Pra gente, não. Pro interessante? nosso escritório, não. Porque o nosso escritório, ele é muito voltado às revisões de aposentadoria. Então, normalmente, a pessoa já não tá mais trabalhando, já são mais dois. Então é mais revisão mesmo, no geral. Não é nem foi. tanto concessão. Sempre foi. Quando eu falo de nichar, por que a gente ficou, entre aspas, conhecido? Pela desaposentação, e tinha muita desaposentação. E a gente perdeu. Nós não, né? A tese caiu em 2016. Não atuei nessa tese nos tribunais, mas ela caiu em 2016 e a gente tinha muito cliente. E como eles viram que a gente fez um trabalho legal, que não foi por nossa culpa que perdeu o processo, tipo, não foi culpa de ninguém, foi uma decisão do Supremo que não aceitou a tese. Eles começaram a nos indicar. Então, ali continuamos com revisões. A gente conseguiu extrair dentro dos clientes que a gente tinha material para a gente continuar trabalhando, manter o escritório vivo. Você teve desaposentação no seu escritório? Porque você falou que fez nesse outro escritório, né? Tive 8 mil desaposentações no meu escritório. Eu trabalhei de 2008 até 2016 com desaposentação e a gente fazia, por exemplo, a Volkswagen, todos aposentados, o grupo de aposentados era a gente que fazia. Uhum. Caramba. Deve ter sido um baque, hein, quando foi... Não, foi. A gente sentiu, cara. Por isso que eu entrei na RVT. Só entrei na RVT quando a professora Ana Paula me convidou lá pra gente ir no IEPREV. Falei pra ela, putz, queria tanto a RVT, queria uma última grande tese pra gente tocar, sabe? Não foi tanto por número de clientes do escritório, não foi porque era a última grande tese que a gente achava legal. Uhum. Mas viram várias ainda. Por exemplo, Acho que não. você acha que essa da aposentadoria por cai. invalidez, você acha que não vem? Cai tudo no Supremo. Eu acho que as inconstitucionalidades da pensão por morte, dos benefícios por incapacidade... Incapacidade, você acha que não, João? Eu acho que tudo cai no Supremo. Caramba, cara. A Infelizmente. gente vai ter um auxílio-doença de 91% e uma aposentadoria... É teratológico, né, cara? É bizarro você pensar que o benefício temporário é maior do que o permanente. Mas com a composição hoje do Supremo, acho difícil passar teses previdenciárias. Acho que a RVT passou porque era uma composição diferente, era um governo diferente. Era um governo diferente. Caramba. Composição de hoje, acho muito difícil. Eu tenho a sensação de que essa da invalidez aí, ela tende a mudar, porque não é possível. Eu acho que... Mas igual a RVT. A RVT jamais, é principiológico. Jamais uma regra de transição pode ser mais desfavorável que a permanente. Uhum. Ação do melhor benefício. O problema hoje é você ter que discutir o óbvio. Pô, da pensão por morte, tem 4 que derrubam, 4... Me fugiu o termo agora. Que jogam ela para baixo. Tem 4... Você pega redutores da pensão por morte e, cara, não rolou. Felizmente, o direito previdenciário ele tem sido massacrado nos últimos anos aí, né? Na verdade, acho que sempre foi, né? Se você parar para analisar, ele é sempre alvo de mudanças e mudanças... Para pior. Na sua grande maioria, para pior. Lembrar de melhor que aconteceu com a reforma de 2019, acho que só foi retirarem a DRU dali. Do resto, tudo veio para prejudicar. Manteve a rural, manteve a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas do resto... João, vamos chegando numa fase final aqui. Cara, o papo é fluido, vai acontecendo, dá vontade de ficar aqui com você mais umas 2 horas aí. Como é gravado, a gente tem depois o do Sérgio, né? O do Sérgio Jeromes. Então, ó, já ganharam um spoiler aí, porque como é gravado, então é só no próximo que sai. É só no próximo. Eles geralmente não sabem quem que é. A minha falta de conhecimento. Não, mas é tranquilo. Aqui, ó, é a nossa comunidade previdenciária. Aqui é dos previdenciaristas, é pra gente bater papo, trocar experiência. Então não tem segredo, não. Muitas vezes eu falo lá nas redes sociais também, então não tem erro, não. Eu queria, antes de você fazer suas considerações finais, João, te agradecer muito pela sua presença aqui. Cara, você compartilhou muito conhecimento, é um cara muito bacana mesmo, muito humilde. Pô, quem te vê lá nas redes sociais, embora você também seja um cara muito humilde, mas às vezes isso
quando a gente vê nas redes sociais, eventualmente na mídia, isso, as pessoas tendem a naturalmente ter um afastamento. Mas, pô, puta ser humano comum, tranquilo, bate um baita de um papo, troca ideia, não tem problema de repente estar compartilhando aqui experiências, abriu muito jogo de coisas do seu escritório, falou, pô, isso eu não sei, e é de uma humildade realmente que eu me espelho mesmo. Então, cara, obrigado mesmo. Valeu. É que tem câmera ligada, quando elas estão desligadas eu sou um nojo, cara. Valeu, foi legal, cara, foi legal bater um papo aqui. É bom levar para as pessoas esse outro lado, eu acho, da advocacia um pouco. Eu posso dar um exemplo aqui, cara, que tem uma voz na minha cabeça, tem um anjinho falando, João, não vem com a história do bambu de novo, por favor, mas o diabinho tá falando, o pessoal da BL não aguenta mais eu falar. Mas, cara, já ouviu a história do bambu chinês? O bambu chinês é assim, você compra um bambu chinês, você vê num quadro, ele é lindo, na TV, gigante, você compra ele, você planta, daqui 1 mês ele tá assim, daqui 1 ano ele tá assim, daqui 2 anos ele tá assim, daqui 3 ele tá assim, você fala, porra, o bambu chinês não cresce, cara. 5 anos ele tá assim. No 6º ano, ele cresce 8 metros, 9 metros. Por quê? Ele só ficou juntando raiz. Isso é escritório de advocacia, cara. Leva tempo. As pessoas, hoje, elas têm ansiedade. Elas acham que tem que acontecer no mês seguinte, que ela já vai... Leva tempo, cara. A gente tá há 15 anos. Até agora o bambu não cresceu, o bambu tá assim. Então, espera que uma hora chega. E eu acho que vai chegar dia 20 de março a nossa. Pô, bacana. Ó, essa vai virar corte também, Xandão. A do bambu chinês vai virar corte. O pessoal não aguenta mais ver o bambu chinês. João, de novo vai falar do bambu? Legal, João. Obrigado Valeu mesmo, cara. Queria agradecer você de casa aí, que esteve com a gente aqui até agora. Espero que tenha gostado. Comenta aqui o que vocês acharam e coloca STF, por favor. Entrega pra gente a RVT. É isso aí. Por favor. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.